ao seu dispor. Equação de Clapeyron. Exercícios propostos, resolvido. No primeiro exercício, nós temos o seguinte enunciado. Um gás inserido no recipiente, cujo volume é 2,5 litros, está sob uma pressão de 3 atm. Sendo 3 mols a quantidade desse gás, qual o valor da sua temperatura? Vamos anotar os dados e em seguida usar a equação de Clapeyron. Então nós temos no enunciado o volume que o gás está inserido, que é 2,5 litros, a pressão, que é 3 atm, o número de mols, que é 3. Qual vai ser a sua temperatura, é o que nós queremos descobrir. Vamos utilizar a constante R como sendo 0,082 para aproveitar as unidades que já estão aqui, né? A pressão está em atm, o volume está em litro, então não precisamos fazer nenhuma transformação. Aqui está a equação de Clapeyron, substituindo a pressão, o volume, o número de mols e a constante. Vamos então descobrir o valor da temperatura. Vamos multiplicar do lado esquerdo da igualdade e do lado direito da igualdade. Vamos ficar com 7,5, que veio do 3 vezes o 2,5, igual a 0,246, que veio do produto do 3 pelo 0,082. Nesse momento a gente vai inverter os lados da igualdade e como o 0,246 está multiplicando, ele vai passar então dividindo para a gente encerrar a nossa conta. T vai ficar igual a 7,5, que divide por 0,246, e a temperatura então vai dar 30,48 Kelvin, que é a unidade do Sistema Internacional Termodinâmico. 2. Qual o número de mols de um gás inserido num recipiente de 13,12 litros e que está sob a pressão de 5 atm e temperatura de menos 73 graus Celsius? Lendo o enunciado, devemos perceber que a temperatura está dada na unidade Celsius. Portanto, devemos transformá-la para Kelvin antes de usar na equação de Clapeyron. Os demais dados, o número de mols a gente não sabe, o volume do recipiente que o gás está inserido é 13,12 litros, a pressão que o gás está é 5 atm, a sua temperatura é menos 73. Somando com 273, nós transformamos em Kelvin. Vai dar então 200 Kelvin para a temperatura. O R a gente usa 0,082. Então vamos agora para a substituição na equação. Colocamos aqui o valor da pressão, do volume, o N a gente não tem, o valor da constante universal dos gases e o valor da temperatura em Kelvin. Multiplicando, o que é possível multiplicar dos dois lados da igualdade, ficamos com 65,6, que é o produto do 5 que multiplica o 13,12, igual a N que multiplica 16,4, que veio da multiplicação do 0,082 pelo 200. Vamos inverter os lados da igualdade e agora quem está multiplicando a variável N, que é o 16,4, vai passar dividindo. O resultado dessa divisão é o nosso número de mols, que dá então como resposta 4 mols. Terceiro, qual o volume ocupado por 1 mol de gás, estando ele nas condições normais de temperatura e pressão, cuja abreviatura é CNTP? Uma observação importante: a pressão de um gás e sua temperatura, quando estão na CNTP, valem respectivamente 1 atm e 273 Kelvin. Isso são valores já definidos para as condições normais de temperatura e pressão. Vamos então anotar os dados. Queremos saber o volume que o gás irá ocupar. Temos 1 mol de gás e a CNTP nos requer que consideramos a pressão de 1 atm e a temperatura de 273 Kelvin.
O R vamos usar o 0,082. Substituindo na equação de Clapeyron, nós temos 1 da pressão, V do volume, 1 para o número de mols, 0,082 para a constante, 273 para a temperatura. Vamos multiplicar do lado direito da igualdade. 1 vezes V vai ficar V. Então ficamos com V igual a 22,38 litros. Essa é a nossa resposta. 1 mol de qualquer gás, quando estiver na CNTP, ocupará sempre um volume aproximadamente igual a esse que a gente acabou de calcular, aproximadamente 22,4 litros. Quarto e último exercício proposto. Qual a pressão de 168 gramas de gás nitrogênio, cuja fórmula é N2, contido no recipiente de 2.000 ml? 2.000 ml equivale a 2 litros e a uma temperatura de 10 Kelvin. A massa atômica a gente obtém na tabela periódica, mas aqui já estamos adiantando que ela vale 14 U. Lendo o enunciado, a gente percebe que o número de mols não foi dado, mas a gente consegue calcular usando a massa que foi dada, que é o 168, e conhecendo a fórmula química, a gente vai ter a massa molar do elemento químico nitrogênio. Então, o número de mols a gente não sabe, a massa é 168, o gás nitrogênio é formado pelas 2 moléculas do elemento nitrogênio, a massa molar dele vai ser 2 vezes 14, que dá 28 gramas por mol. Assim, dividindo massa por massa molar, a gente vai ter que o número de mols de gás constante nesse exercício é 6 mols. Os demais dados, a potência a gente não sabe, o volume 2.000 ml equivale a 2 litros, a temperatura é 10 Kelvin e o R novamente 0,082. Utilizando a equação de Clapeyron, nós temos a pressão não conhecemos, o volume é 2 litros, o número de mols é 6, a constante 0,082 e a temperatura 10 Kelvin. Vamos multiplicar do lado direito da igualdade. Ficamos com P que multiplica 2 igual a 49,2. O 2 que está multiplicando a variável P vai passar dividindo. E chegamos à conclusão que a pressão do gás, então, equivale a 24,6 atm. Era isso. Gerson é Gerson.